dia. Que a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração neste momento. Você já se sentiu como se estivesse caminhando no escuro, se distanciando de algo muito precioso, mas sem conseguir identificar exatamente o que? Já teve a sensação de que a sua fé, que um dia foi vibrante, hoje parece apenas uma brasa quase se apagando? E se eu te dissesse que esse sentimento pode ser um alerta divino, um chamado amoroso do Pai para que você retorne ao caminho da verdade? Fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje vamos mergulhar nas profundezas da Palavra de Deus para entender como podemos permanecer firmes e inabaláveis na fé, mesmo quando as tempestades da vida tentam nos arrastar para longe. E mais, ao final, eu farei uma oração especial, direcionada unicamente a você, clamando a Deus pela sua vida e pelo seu caminho. Mas antes de começarmos, quero te fazer um convite especial. Faça parte da nossa família em Cristo. Se inscreva aqui no canal, Acordando em Oração. Ative o sininho para ser notificado de novas mensagens que podem abençoar a sua vida. Deixe também o seu curtir, o seu gostei, para que esta mensagem de esperança alcance ainda mais corações. E se sentir no coração, compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que talvez precise ouvir esta palavra hoje. Vamos juntos ser canais da graça de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus que vai nortear a nossa conversa hoje se encontra na carta de Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma. Palavras fortes, palavras que nos chamam à responsabilidade e ao mesmo tempo nos enchem de esperança. Mas o que de fato significa desviar-se da verdade? Para responder a isso, precisamos primeiro entender o que é a verdade. Em João, capítulo 14, versículo 6, o próprio Jesus nos responde de forma clara e definitiva: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, desviar-se da verdade é, em sua essência, desviar-se de Jesus. Não se trata de errar uma doutrina ou discordar de uma interpretação teológica. É algo muito mais profundo. É afastar-se da pessoa de Cristo, que é a personificação da verdade. Muitos de nós começamos a jornada da fé com um fervor contagiante. O coração queimava, a presença de Deus era palpável e a certeza da salvação nos impulsionava. Mas o que acontece no meio do caminho? Por que tantos que começaram tão bem acabam por abandonar o Senhor? As razões são muitas, e o inimigo de nossas almas é astuto. Às vezes, o desvio começa com uma desilusão, uma oração não respondida da forma que esperávamos, uma decepção com um irmão, ou com uma liderança na igreja. E essa pequena ferida, se não for tratada com o bálsamo do perdão e da compreensão, pode infeccionar e nos levar a questionar tudo. Outras vezes são as provações da vida, a dor de uma perda, a luta contra uma enfermidade, a pressão de uma crise financeira. No meio do deserto, a voz do tentador soa mais alta, sussurrando que Deus nos abandonou, que Ele não se importa. E há também as influências do mundo, que entram sutilmente em nossas mentes e corações. O desejo de ser aceito, a busca por prazeres momentâneos, a soberba de achar que já sabemos o suficiente e não precisamos mais da simplicidade do Evangelho. O orgulho nos faz crer que podemos caminhar com as nossas próprias pernas, e é aí que o tropeço se torna inevitável. É crucial entendermos, amados, que o desvio raramente é um evento súbito. Ele é um processo,
Começa com uma pequena concessão aqui, uma oração negligenciada ali, uma leitura bíblica pulada. Pequenos passos na direção errada que, somados, nos levam para muito longe da casa do Pai. Por isso, a vigilância espiritual não é uma opção, é uma necessidade vital para quem deseja permanecer no caminho da verdade. Devemos vigiar nossos pensamentos, nossas palavras, nossas companhias e, acima de tudo, o nosso coração, porque é de lá que procedem as fontes da vida. Ao continuarmos nossa reflexão sobre o texto de Tiago, somos confrontados com uma realidade sóbria: as consequências do desvio. O apóstolo diz que aquele que converte um pecador do seu erro salvará da morte uma alma. Isso nos mostra a gravidade de se afastar da verdade, que é Cristo. Não é um jugo, não é uma brincadeira. É uma questão de vida ou morte eterna. Quando uma pessoa se desvia de Jesus, ela não perde apenas um conjunto de regras a seguir. Ela perde a fonte da verdadeira paz. Perde a alegria que não depende das circunstâncias. Perde o propósito eterno que dá sentido a cada respiração. A alma adoece, se torna vazia. E mesmo que conquiste o mundo inteiro, sentirá um vazio que só a presença de Deus pode preencher. Mas, em contrapartida, o texto nos aponta para uma beleza extraordinária. Fala que nossa vida pode e deve ser significativa, marcada por um sentido novo e diferente. E a chave para essa vida plena é levar a fé até as últimas consequências e jamais desanimar. O que é levar a fé até as últimas consequências? É crer quando tudo diz para não crer. É perdoar quando a vontade é de se vingar. É amar quando somos odiados. É permanecer fiel na dor, na escassez, na solidão. É olhar para o apóstolo Paulo, que mesmo preso, açoitado e naufragado, pode declarar: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele não se desviou. Em contraste, a Bíblia também menciona homens como o Demas, que foi um cooperador de Paulo, mas que, segundo o próprio apóstolo, o abandonou, amando o presente século. Demas se desviou. Ele trocou o tesouro eterno por uma satisfação passageira. A vida com sentido novo e diferente que Deus nos promete não é uma vida isenta de problemas. Pelo contrário, é uma vida que encontra sentido apesar dos problemas. É a vida de comunhão íntima com o Criador, onde cada desafio se torna uma oportunidade para ver o seu poder. É uma vida com um propósito que transcende o aqui e o agora, porque sabemos que estamos construindo um tesouro no céu. E é uma vida de impacto, porque quando permanecemos em Cristo, nos tornamos luz para os que estão em trevas, sal para um mundo insípido. Essa vida significativa não é para alguns poucos escolhidos, é uma promessa para todo aquele que decide, hoje, não se desviar, mas permanecer ancorado na rocha, que é Jesus. Agora, meus irmãos, quero chamar a sua atenção para a segunda parte do nosso versículo-chave em Tiago. Depois de falar sobre o perigo de se desviar, ele diz: e alguém o converter. Essa pequena frase, meus irmãos, muda tudo. Ela nos mostra que não estamos sozinhos nesta jornada e que o plano de Deus para os que se desviam é a restauração e não a condenação. E quem é esse alguém? Esse alguém sou eu. Esse alguém é você. É a comunidade de fé, a Igreja de Cristo, que tem o chamado e a responsabilidade de buscar a ovelha que se perdeu. Note que o texto não diz alguém o julgar, alguém o acusar ou alguém o expor. Ele diz alguém o converter. Converter significa fazer voltar, trazer de volta ao caminho. E isso não pode ser feito com pedras nas mãos. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, Paulo nos instrui: irmãos,
Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. O nosso papel é o de um restaurador, é olhar para o irmão caído com os olhos de Jesus, com compaixão e com amor. É estender a mão, oferecer um ombro, orar junto e, com mansidão e sabedoria, mostrar o caminho de volta para os braços do Pai. Que privilégio imenso e que responsabilidade tremenda Deus nos confia. Sermos instrumentos para salvar da morte uma alma. E talvez, enquanto você ouve esta mensagem, você se identifique não como um restaurador, mas com aquele que se desviou. Talvez o seu coração esteja doendo, sentindo o peso da distância de Deus. A boa notícia do Evangelho é para você hoje. O primeiro passo para voltar é reconhecer. É olhar para dentro com sinceridade e dizer: Senhor, eu me desviei. Eu me afastei de Ti. O que fazer para voltar? Comece com uma oração sincera aí mesmo onde você está. Abra o seu coração para Deus sem máscaras. Depois, abra sua palavra. Deixe que a verdade de Cristo lave a sua mente e o seu espírito. E por fim, não tente fazer isso sozinho. Procure ajuda, busque um pastor, um líder, um irmão maduro na fé. A comunidade é o lugar que Deus estabeleceu para a nossa proteção e restauração. Eu quero te encorajar em nome de Jesus. Não desanime. Não importa quão longe você tenha ido, a parábola do filho pródigo nos mostra que o pai está na varanda todos os dias, esperando ansiosamente para o seu retorno. Haverá festa no céu no momento em que você decidir voltar para casa. O caminho da verdade, o caminho que é Jesus, está aberto para você agora. Meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, nós nos colocamos na Tua santa presença neste momento, não por qualquer merecimento nosso, mas pelo sangue de Jesus, que nos purifica e nos dá acesso ao Teu trono de graça. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, palavra que é viva, que é eficaz, que penetra no mais profundo da nossa alma para nos curar, para nos confrontar e para nos guiar de volta a Ti. Pai, nós reconhecemos a nossa fraqueza. Reconhecemos que muitas vezes, como ovelhas, nos desviamos do Teu caminho. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa cada vez que tiramos os nossos olhos de Jesus, a verdade, e os colocamos nas circunstâncias, nas mentiras do inimigo ou no nosso próprio orgulho. Perdoa-nos pela nossa inconstância, pela nossa falta de vigilância. E agora, Pai, eu quero clamar especificamente pela vida desta pessoa que está me assistindo e ouvindo esta oração. Espírito Santo de Deus, onde quer que esta pessoa esteja, eu peço que o Senhor a envolva com o Teu abraço de Pai. Se ela se sente distante, cansada, perdida, que ela possa sentir agora o calor do Teu amor, quebrando toda a frieza espiritual. Renova as forças dela, Senhor. Reacende a chama da fé no coração dela. Eu clamo a Ti, Jesus, e quebro agora, pelo poder que há no Teu nome, toda seta do inimigo lançada para desviar esta vida do Teu propósito, toda palavra de desânimo, toda armadilha de engano, toda corrente de pecado, que seja desfeita agora, pelo poder do Teu sangue. Ó Deus, eu peço que o Senhor a levante, que o Senhor a coloque de pé novamente no caminho da verdade. Firma os passos dela na Tua rocha. Que a Tua verdade seja o escudo e o broquel que a proteja. E mais, Pai, usa esta vida, usa esta história de restauração para que ela também possa ser um instrumento nas Tuas mãos para encontrar e restaurar
outros que se desviaram. Receba agora, meu irmão, minha irmã, a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo sejam contigo, te guardem, te fortaleçam e te mantenham firme no caminho da verdade, hoje e para todo sempre. Amém e amém.